O paciente, às vezes, ele relata para você que ele desperta durante a noite. É aquilo que eu falei, doutor, parece que eu acordei apertando os dentes. Normalmente o paciente tem um ataque cardíaco, isso é relatado que acontece exatamente assim, ele tem um ataque cardíaco, ou seja, acelera muito o batimento cardíaco do paciente, e às vezes o paciente acorda meio assustado, entendeu? Com o dente travado. E isso é considerado um microdespertar, são coisas de segundos. Então, é uma das situações que o paciente relata que acontece. Então, você tem uma aceleração no ritmo cardíaco. Pode ter outros problemas associados? Pode também. Então, é importante a gente investigar o paciente como um todo. Como eu falei com vocês, pacientes que têm refluxo, olha que legal. Você imagina, você vê que o paciente tem desgaste dentário. Você vai colocar uma placa para controlar o bruxismo desse paciente. E você nem sabe que tipo de placa usar. E o paciente tem um refluxo. E esse bruxismo está protegendo ele do refluxo. E você coloca uma placa, ou seja, a placa vai piorar o refluxo do paciente, vai acidificar mais ainda o meio intrabucal. Então, o bruxismo, nesse caso, ele está protegendo o paciente. Então, você tem que controlar o quê? Controlar o refluxo do paciente por meio de uma indicação ao gastro. Tá? Então, o paciente chegou com muita erosão química na boca, você suspeita de um refluxo. O que seria essa erosão? Não sei se vocês já perceberam aqueles pacientes que têm aqueles desgastes, por exemplo, tem um molar, por exemplo, fica só um pontinho do amálgama no meio e tudo desgastado em volta, ou só um pouquinho da resina e aquele desgaste ao redor já mostrando a dentina do paciente. Então isso é uma erosão química. Então a erosão química tem que controlar o pH bucal do paciente. Provavelmente o paciente está tendo um refluxo. E naquela outra situação que eu falei com vocês, o paciente, você vai colocar uma placa no paciente porque o paciente está com desgaste. E o paciente, na verdade, ele tem uma apneia obstrutiva. E o paciente, quando tem apneia obstrutiva, falta oxigenação para ele. E o organismo, o sistema nervoso central fala, ó, tá acontecendo alguma coisa errada. Movimenta essa mandíbula para um lado, para o outro, toca nos dentes, para ele voltar a respirar, voltar a ter oxigênio. É o que acontece. Aí você vai, movimenta a mandíbula, aperta o dente, range o dente, faz movimentos excêntricos para voltar a ter a respiração normal. E você vai e coloca uma placa para controlar esse apertamento. E essa apneia obstrutiva do sono piora o quadro do paciente. O paciente pode ter um comprometimento cardíaco muito grande por ter usado uma placa. Olha que loucura. Então é uma coisa que você tem que ficar atento com isso. Tem que saber, não é simplesmente botar uma placa para controlar bruxismo. Tá? Então é importante ter esse cuidado. O paciente que tem apneia obstrutiva do sono tem outras alternativas para controlar. Você tem que controlar o que? O primário. O que é o primário? É a apneia obstrutiva. Então, ou você usa um CPAP, ou você usa um aparelho de avanço mandibular. Tudo isso a gente vai falar nesse curso.